O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nós, na solenidade da Natividade de João Batista, temos a oportunidade de um caminho singular e espero que aqueles que estão conosco nesse momento e estiveram também conosco na missa das 9 horas da manhã possam recobrar o itinerário que nós fizemos, focados em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 22 a 26. Entretanto, ali não se esgota a riqueza do que hoje celebramos. Nós temos ainda a riqueza do Evangelho de Lucas, capítulo 57, capítulo 1, versículo 57 ao 66 e depois o 80. Mas quem quiser pode ler-o por completo. Verá a riqueza do texto, que é Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 80. Mas nos ateremos somente aos trecho que nos é apresentado pela liturgia. Não porque seja insignificante os outros pontos, mas porque, de modo particular, acredito que o extrato que aqui nos foi dado é rico demais para lamentarmos por uma parte. Essa outra parte, teremos condições de, em outro momento, nos debruçar sobre ela. Escutamos, e me permitam recordar, a lembrança que Paulo faz de Davi, de João Batista, no capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos. Me lembro que na parte da manhã fiz trazer à nossa consciência aquilo que é dito sobre Davi, sobre a grandiosidade de um rei que era pastor, considerado pequeno e insignificante, mas que, escolhido pelo seu Senhor, fez com que a vontade de Deus pudesse instaurar-se no meio de um povo e, unindo todo esse povo como nação, o fez um grande reino. Davi é símbolo do Senhor nosso Deus, que assume caminhar com seu povo e é seu rei. Cuida dele, zela por ele. E Davi é o símbolo daquele que, na sua majestade, como rei, responsabiliza-se por fazer com que a vontade de Deus aconteça no meio do seu povo. Lembrado sempre, saudosamente, como aquele grande rei. Disse ainda na parte da manhã que todos nós, pelo batismo, somos reis. E temos a responsabilidade de, unidos como nação, fazer com que a vontade do nosso Deus se realize em nosso coração e no meio de toda a humanidade. Mais do que um rei que simplesmente ocupa um trono, é o rei que deixa com que aquilo que é virtuoso, bom,
precioso reine sobre o seu coração para conduzir o povo rumo à felicidade. Tivemos também a oportunidade de olhar o modo como o qual João é citado no versículo 24. João que prega o batismo de conversão para todo o povo, a fim de que todo o povo pudesse voltar-se ao seu Senhor. Ele é o último dos profetas. É aquele cujo nome significa Deus é graça, vem alertar o povo que é necessário voltar o seu olhar para o seu Senhor e a ninguém é vedada a oportunidade de estar com o seu Senhor. Basta que converta-se, basta que realmente se reconstrua, basta que deixe com que no deserto da sua história, marcado, me lembro dessa expressão, pela ignorância e pela violência, e ainda dei exemplos da ignorância e da violência que marcam o nosso tempo, voltem-se para aquele que insiste em caminhar com seu povo. Não é mais somente agora um reino ou uma nação, mas uma família. Não é somente mais um povo que tem alguém a obedecer. É alguém que não só escuta, mas busca trilhar o caminho segundo a vontade daquele que é escutado. João é a última voz que clama: preparai o caminho do Senhor. Ainda tive a oportunidade de lembrar que, do mesmo modo, nós somos profetas pelo nosso batismo. A nossa conduta, o nosso viver, a nossa história não deve ser marcada pela ânsia de prever o futuro, mas deve ser sim alicerçada no compromisso de tão simplesmente, pelo modo de viver. E às vezes, até citando a Escritura, ajudar os outros a voltarem-se para o Senhor que nos quer com Ele. E entramos agora na dimensão daquilo que é rico e que deixei para essa tarde. Lembrarmos-nos de Zacarias, pai de João Batista, que está mudo. Zacarias tem no seu nome aquilo que significa Deus se lembra. Zacarias é sacerdote. É aquele que deveria oferecer o sacrifício no templo. E o momento mais singular de sua vida é o momento no qual ele entra no templo para oferecer o sacrifício e é alertado para o fato de que Deus lhe daria um filho. Zombando desta circunstância, fica mudo. Essa imagem é importante, porque todos nós somos sacerdotes. E o sacerdote, pelo batismo, sendo cada um de nós, é aquele que oferece sua vida, seu cotidiano, sua história, seu fazer, seu falar, seu existir a Deus. Zacarias vai ao templo para oferecer o incenso, fazer o sacrifício. Mas o seu coração, talvez, exemplo de todo o povo de Deus, só recordava que um dia o Senhor disse: eu virei até vós. Somente a recordação, mas uma recordação literalmente estéril, uma recordação que não produzia nem fruto, nem vida. Como muitos que no seu cotidiano não oferecem sua vida porque literalmente estão desesperançados. Perderam a dimensão régia, não têm o compromisso de fazer com que a vontade de Deus se instale no meio do mundo. Perderam a sua dimensão profética, aquela que receberam do batismo, porque acreditam que, na verdade, deixar ecoar em si a vontade de Deus, a palavra de Deus, e sinalizar aos outros um caminho que seja realmente fecundo, singular, aonde ninguém se torne simplesmente objeto de prazer ou de vontade de alguém, que ninguém seja somente um número, é tão pequeno e tão insignificante, que volta à imagem de Davi, que só se reconhecia como um pastor insignificante de ovelhas, e se esquece daquele que deseja ecoar em nosso viver, em nossa história, pelo nosso existir, a sua voz no deserto da ignorância e da violência presente.
Zacarias é realmente o exemplo de um povo, de uma aliança, de uma espera infecunda, descrente. E me permitam, talvez até meramente ritualista. Ele vai ao templo, ele oferece o incenso, mas não se oferece. E eis aqui o drama do tempo presente. Tantos esquecidos ou ignorantes, porque ignoram, não conhecem aquilo que significa o fato de ser cristão, o fato de seguir e escutar ao Senhor nosso Deus, são sacerdotes que até oferecem coisas, mas não oferecem o principal, a si mesmos. Por isso, são estéreis. Um pai ou uma mãe que não se oferece naquilo que oferece ao filho é estéril. Por isso que nós temos tantos filhos que nas nossas casas têm os pais presentes, mas são órfãos. Têm amigos, mas não pais. Talvez seja exatamente por isso que há tantos que, no ofício religioso, nos mais diversos ministérios, sejam leigos, como aqueles que distribuem a comunhão nas nossas comunidades, sejam os músicos que cantam, em alguns casos fazem shows, ao contrário de ajudar a cantar, a celebração. Talvez seja exatamente por isso que tantos nas acolhidas que nós temos, talvez seja ainda aqueles que estão em nossos conselhos, talvez até sejam aqueles que presidem a palavra ou mesmo a Eucaristia, que oferecem coisas, mas não oferecem a si. O ministério, o que fazem, como servem, não gera vida. Não reconhecem a graça do Deus que veio até nós para nos sustentar. Eis, pois, o alerta do que hoje gostaria de com vocês viver. Eis, pois, o alerta que gostaria de viver. Eu não errei a palavra, porque nós devemos, como reis, orientar para que a vontade aconteça, a vontade de Deus. Como profetas, sinalizar, falar, e como sacerdotes, nos oferecer. Sim, viver um constante alerta de que é necessário estarmos atentos para acolher o Deus que é graça, como o nome de João significa. Abrirmos-nos ao Deus que é misericórdia, que como o nome de João, o nome João significa. A fim de que nós percebamos que em nós, como acontece em Isabel, a promessa de Deus, que é graça, se torna presente e nos prepara para acolher a maior de todas as dádivas que nós poderíamos receber. À medida com que nós ofertamos a nós mesmos no templo da história, Deus se oferece a nós no Cristo Jesus, que é Deus que vem nos salvar. Aqui nós vemos um movimento tão dialógico, tão profundo, porque vejam bem, o Senhor nosso Deus nos ofereceu a vida, nos chamou a estar com Ele, exatamente como vemos no início das nossas Escrituras e como nós tomamos consciência a partir do nosso processo de conhecimento do Deus que se deu a revelar, desde lá, com os nossos primeiros pais, ou com Abraão. Ele se apresentou a nós, caminha conosco, fez de nós um reino,
um reino onde todos podemos deixar com que a sua palavra ecoe, portanto, profetas, um reino de reis e profetas que precisam oferecer a única e mais preciosa coisa que ele gostaria de receber: o nosso viver. Mas só poderemos fazer isso porque o conhecemos, porque nos aproximamos dele. E aí, gostaria de com vocês trazer uma imagem de núpcias, de pré-núpcias, de namoro. Aliás, talvez até que anteceda, de paquera. Eu nem sei se essa palavra é usada. Isso ainda é usado, João? É? Paquera ainda usa? Eu não estou no século XIX, não, né? Que bom, ainda. Mas um dia eu estarei, eu acho. Bom, enfim. Caríssimos, o presente que nós damos às pessoas não quer justamente significar um pouco da importância que essa pessoa tem na nossa história e do que ela significa para nós? Um bilhete entregue com uma declaração de um adolescente apaixonado quer dizer o que aquela pessoa a quem ele entrega esse bilhete significa para ele. Mas o presente dos primeiros meses de namoro ou do primeiro ano de namoro geralmente significa, ou buscam significar, quando sinceros, o que você importa para mim é muito mais do que isso que te dou. Há um movimento no qual nós oferecemos não só o objeto, mas o sentimento nutrido. Também no casamento, também na amizade. Isso acontece. Damos a alguém conforme a consciência do que essa pessoa significa para nós, independente da data. Mas relevante é a importância que essa pessoa tem. E o que quero dizer é isso. Na Natividade de João Batista vemos expresso a grandeza daquele que é namorado por nós insistentemente, mesmo quando nos encontramos como Zacarias, estéreis e descrentes, insiste em apresentar-se e oferecer-se a nós. E se tomamos consciência do tamanho da graça do seu amor, eis aqui a grande oportunidade de acolhermos a sua graça, abrirmos-nos à sua salvação em Cristo Jesus. E uma vez tomados desta salvação, sabermos que o que nós recebemos pode também ser ofertado a Ele. Aí então, as nossas liturgias podem mudar. Porque digo, o nosso canto não será somente a técnica, o nosso canto será a expressão de procurar comunicar a riqueza do que nós recebemos. Aquilo que nós trouxermos ao altar, mais do que as nossas coreografias, em alguns casos ridículas, deixarão espaço para aquilo que realmente portaremos nas nossas mãos, que não será somente o pão ou o vinho. Será a nossa história com a história de tantos outros que também ofertam, seja na sua oferta, seja no seu dízimo, seja no seu comprometimento, ou às vezes simplesmente pela sua presença, porque nem têm consciência do que estão vivendo, mas a partir do processo de conscientização, aqueles que trazem o pão e o vinho, trazem a história não só a própria, mas a de tantos outros que foram responsáveis para que aquele pão e aquele vinho, amassados na história, se tornassem alimento, para que tantos outros se alimentassem. Trazem ao altar, mais do que coisas, trazem vida. Aqueles que presidirão ou farão as suas leituras, não mais irão simplesmente repetir palavras, eles vão colocar a grande oportunidade de render
a mais absoluta graça a Deus, que é ofertarem-se no seu tempo, na sua dedicação, na sua palavra, àquele que, por ser graça, nos fez participantes de sua vida. Seja aqueles que presidem, seja aqueles que distribuem a comunhão, não darão somente uma coisa, não celebrarão simplesmente um rito, oferecerão mais do que simplesmente as palavras. Vão perceber aquilo que perceberão aquilo que Dom Luciano Mendes de Almeida disse uma vez e que achei singular quando tomei consciência disso. Quando eu olho para o fundo do cálice e vejo o meu rosto, e ao dizer isto é o meu sangue, não é somente o sangue dele, de Cristo, mas é também o meu. E de tal modo, aí aqui, eu sei que já falei essa mesma expressão, mas agora eu quero trazer exatamente essa imagem. Aqueles que distribuírem a comunhão, ou que presidirem as Eucaristias, ou aqueles que estiverem fazendo qualquer ato litúrgico, oferecerão não só uma coisa, mas oferecerão, junto com o Senhor que carregam em suas mãos, também a si mesmos. Como João se oferece. Sim, João se oferece. À medida com que ele se recolhe, e à medida com que ele se prepara, no momento em que ele indica, eis o Cordeiro de Deus, ele, na sua palavra, no seu viver e também no seu martírio, oferece-se para que nós possamos conhecer aquele que realmente deve ser seguido e acolhido por nós. Vejam, João é, de fato, o homem que marca uma transição entre a esterilidade de um povo descrente, ainda que profundamente ritualístico, para aqueles que fazem do seu crer uma ritualidade. Como assim? O ritualístico é aquele que cumpre meramente o seu dever. É aquele que exerce as suas funções em qualquer dinâmica da vida pela mera repetição, sem a menor consciência, sem a menor noção de comprometimento. A ritualidade não. A ritualidade significa que, compreendendo exatamente o papel de cada um, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que as pessoas significam, busca dar a beleza e repetir da mesma forma os gestos, as palavras que tragam a importância do momento vivido. Para ficar claro, é como quando alguém que fora apaixonado sabia dizer o quanto que aquela outra pessoa era importante, simplesmente no pegar nas mãos e olhar nos olhos. Ou ainda, é aquele gesto simples de cotidianamente preparar um café para alguém que é importante e que talvez nem vai ter noção do tempo dedicado de pelo menos 10 minutos para passar um café só para que ele tenha a alegria. E algumas vezes só se sente falta desse gesto quando não se tem mais. A ritualidade, então, não é somente fazer uma coisa, é colocar a minha vida, porque naquilo que eu estou te oferecendo, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou repetindo cotidianamente, eu quero dar a entender a importância do que eu faço. Então aqui, vejam que coisa. A ritualidade, por exemplo, de uma criança que espera o pai ou a mãe para buscá-lo na escola. Todos os dias, na mesma hora, ele fica ali. E quando é esquecido, isso marca profundamente a vida dessa criança, como também do pai. Porque eu esqueci de fulano. E a criança, ele esqueceu de mim. Há um vazio.
Por um instante eu deixei de demonstrar a importância daquele para mim. Então, meus caros, o que eu quero dizer é que a ritualidade a qual nós somos chamados a viver não é a ritualidade meramente do que é que fazemos. Ela extrapola. Por quê? A ritualidade de nós cristãos, ela perpassa pelo fato de que, como reis batizados, somos responsáveis a todo momento a fazer com que o sonho de Deus se instale no encontro com cada pessoa. É necessário que a nossa coerência, que a nossa palavra, que o nosso modo de proceder ajude as pessoas a encontrarem a riqueza do que significam, porque Deus é graça. E isso só será possível quando, junto com o que fizermos e falarmos, estivermos colocando nosso coração. E o coração aqui eu trago a profundidade de nosso viver, como é o sentido bíblico, a profundidade de nós mesmos. Colocarmos a nós em cada momento. Isso se dá cotidianamente, porque a liturgia a qual nós todos participamos extrapola o momento litúrgico que agora, por exemplo, celebramos. Sabe o porquê? Porque o cristão é aquele que a todo dia rende louvores ao seu Senhor em tudo que faz. Portanto, meu querido, não seja como Zacarias num determinado ponto da sua história. Não fique mudo porque perdeu o crer. Não deixe de oferecer a sua vida porque não encontra sentido no que faz. E não se torne escravo sendo um rei.